E o que acontece como analista? O que é o meu nicho, né? Então, eu sou analista de investimentos e o meu nicho é coisas que parecem erradas. Então, quer dizer, coisas que as pessoas não gostam e por isso são muito baratas. A pessoa pergunta, qual que é seu hedge? Meu hedge é valuation, eu compro muito barato. Hoje, Movida negocia a menos do que o valor da frota dela. Tipo, por absurdo, eu fiz essa conta ontem, tá? Mas para ela chegar no mesmo valuation da Localiza, assume, e se você fizer a conta, você vai chegar, que elas estão mais ou menos no mesmo patamar operacional, tá? E elas estão. Se você olhar linha a linha, tá? Um pouquinho melhor para cá, um pouquinho melhor, mas elas estão no mesmo patamar operacional. O custo de capital da Localiza, ele é ainda um pouco menor. Mas, se você olhar em termos de EV por EBITDA, que de alguma maneira limpa isso, né? Você vai ver que a Movida negocia 4 vezes e uns quebrados, olhando os últimos 12 meses, e a Localiza a 12 vezes, a 10 vezes mais ou menos. Então, para a Movida chegar no mesmo patamar de valuation de 12 vezes, a Localiza já negociou 18, tá? Então, no limite, enfim, mas ela precisaria multiplicar por 6. Então, o que acontece no final das contas? E voltando para onde a gente começou. O que é o meu papel? É olhar e falar assim, ok, ela está negociando e ela pode multiplicar por 6 para chegar no valuation da outra. Porque como é muita dívida na estrutura de capital, então a gente está falando de um equity o equity é 3 bilhões de reais e o da Localiza é 60, mais ou menos. Tá. Então, a conta daria assim porque a Localiza é maior. Mas aí, na hora que você olha, você vira e fala assim, então tá bom. Então, por que Movida está tão barata? E aí, se ela tá tão barata, assim, a discussão é, puxa, a Movida, o pessoal fala assim, a Movida vai quebrar porque a Localiza vai engolir ela. Tá bom, então agora eu preciso resolver esse problema. Vai ou não vai? Aí eu olho e falo assim, tá bom. Então, vai quebrar? Então, como é que uma empresa quebra? Quando falta caixa. Aí você vai descobrir que o Grupo Simpar tem essa estratégia que tem um custo, né? Tem uma penalização por isso, mas que qual que é a estratégia? Sempre trabalhar com muito caixa. Então, a Movida tem tipo 5 bilhões de caixa. Só para ter uma referência, a Localiza é mais do que o dobro da Movida, acho que tem, se não me engano, uns 20% a mais ou 30% a mais. Mas ela tem muito caixa. Então, ela não vai quebrar por falta de caixa. Então, ela vai quebrar por excesso de alavancagem. O que é? Dívida líquida por EBITDA. Tá. Aí você olha e fala assim, mas peraí, a Movida tá negociando a 3.1 e já avisou que vai desacelerar e que tem algumas coisas que vão fazer que vão gerar caixa, porque ela vai trocar SUV por carro popular, tá? 2,5, que é um patamar bom ou nada a ver? Não, porque assim, você tem que olhar sempre o que tem no balanço. Entendi. Então, 2,5 para, sei lá, CVC é assustador e 2,5 para Movida, assim, tá. Mas enfim, mas o que acontece é que o carro da Localiza tá mais velho. Aí você tem que olhar e falar assim, se o carro da Localiza tá mais velho, ela precisa renovar. Então, aí na própria teleconferência da Localiza, ela fala, eu trabalho confortável até 3 e qualquer coisa. Então, assim, você quer um número? Eu acho que sim, que acima de 3 é bastante. A partir de 3,5 é um número que... Para qualquer empresa ou não? Para esse segmento? Não, para esse segmento em que o que você tem no balanço é ativo. Tá. Obviamente que você pega... Depois você pega uma empresa que o que tem no balanço fez muita aquisição e o que tem no balanço é intangível, mais valia, aí não é a mesma análise, tá? Mas então assim, então você olha isso, aí você vira e fala assim, então tá bom, então o que ela tem no balanço é carro. Se ela precisar gerar caixa rápido, ela gera. Você bota o preço do carro 3% para baixo, você vende os carros todos. E aí, se você fizer a conta, ela tá negociando muito perto do assim, porque um preço para baixo dá igual, tá negociando o preço dos carros. Então, no limite, você não perde dinheiro. Obviamente, há controvérsia, se vender com estresse, sem estresse. Mas na hora que eu tenho que olhar, eu falo assim, então o que precisa acontecer para mudar a percepção do mercado? E como engenheira, assim, qual que é a solução do problema? Entendi, você já... Então, é um processo lógico, né? O tempo inteiro. É um processo lógico. Só que é o que eu faço, assim. E eu faço isso o tempo todo para todas as coisas. Você tem um cenário político, você tem 1000 opções que eu preciso olhar e falar assim, cada uma dessas opções, o que vai acontecer nas etapas anteriores para eu ter uma sinalização de o que é mais provável que seja o outcome, né? O resultado final. Então, quando você olha uma empresa... É isso, você faz o processo lógico de como é que ela vai chegar lá. E aí, marginalmente, você vai vendo se o que a empresa está fazendo é aquilo. Então, o processo de qualquer investimento que eu faça é isso.
Tem outros... Eu tenho um estilo de investimentos que nem é um dos mais comuns, assim, a maioria das pessoas prefere um estilo meio Warren Buffett, sabe? Comprar boas empresas que sejam melhores do que a média do mercado de atuação delas. Boas e barata? Não, a maioria do mercado é num preço justo. Então, tem um termo que eles chamam que é GARP, Growth at Reasonable Prices, crescimento num valuation razoável. Então, eu não gosto desse, porque para você operar nisso, você precisa ter muito mais informação que o mercado.